Arro, energias positivas para vocês, começando mais um Universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem, vem pra cá que vai começar a cerimônia do conhecimento, porque você veio para viver o extraordinário, você é abundante, então faça escolhas que vão ser maior contribuição para você, meu jovem, minha jovem. Convido você a se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilha. Jesus já falava, vamos compartilhar a boa nova. Então vamos sempre espalhar a boa nova, o conhecimento, para que as pessoas possam ter mais consciência e fazer escolhas que vão levar elas à prosperidade, que está dentro delas mesmas. Então vem conosco, que hoje o papo é maravilhoso com a amiga Tatiana aqui. Vamos falar sobre o caminho de volta a si. Identidade, consciência e padrões que moldam você. E esses padrões podem mudar, porque você que escolhe os padrões. Por mais que seja inserido, mas você tem como transformar. Nada é permanente nessa vida, meu jovem, minha jovem. Vem novas consciências, novas escolhas e tudo vai expandir. Você veio para viver o extraordinário, você é abundante. Então desfrute cada dia mais desse elemento maravilhoso que é a vida. Respira, isso é prosperidade na sua vida. E vamos lá! E aí, amiga Tatiana, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade novamente. Vamos lá, vamos expandir junto aqui hoje, né? Com muito conhecimento. Vamos lá, então, o caminho volta para si. Beleza. Você falou identidade, consciência e padrão. Vamos falar primeiro da identidade. O que é a identidade nesse processo aí? Seria a versão que você tá ali no seu momento de vida, né? E muitas vezes a forma que você enxerga você. E aí isso é moldado pelas experiências que você está vivendo, pela consciência que você tem. Então, muitas vezes a gente tem uma identidade tão inconsciente que a gente não consegue alcançar o que a gente deseja. Então, o ideal é que essa identidade seja pautada em realmente quem você é. Uma coisa que você falou é pautada na não consciência. Como é que seria essa identidade com consciência? Com consciência é saber que pode existir algum padrão ali, mas que aquilo não é você. Porque, na verdade, a sua identidade é o seu ser, é você ser. Sendo que a gente se define pelas funções, pelos papéis, pelo como a gente se enxerga. E a gente tem muito cuidado, né? Porque às vezes a gente cria uma identidade que não é nossa, né? Devido ao meio que você está convivendo, as pessoas que você está convivendo, né? Eu escutei uma música interessante que ela falava não se encaixe. E aí a sociedade está querendo sempre te encaixar no padrão, na expectativa, né? Isso, exatamente. Então a identidade, na verdade, é você ser quem você veio para ser. Só que o mundo ensina que identidade é você é mãe, você é pai, você é marido. A partir dessas funções, né, desses papéis sociais. E, na verdade, é você ser quem você é em qualquer lugar, no trabalho, na família, no seu propósito, em todos os momentos, para que você seja o mais leve possível, para que você possa ser o Thiago aqui e possa ser o Thiago dentro de casa. Só que essa identidade, muitas vezes, é moldada pela parte inconsciente de você. Então, você viveu um abuso na infância e aí você cresce se protegendo. E aí a sua identidade é aquela pessoa super fechada, super desconfiada. Então, acaba sendo moldada por partes de você que você não tem consciência de onde que vem aquilo. Bom demais. Então vamos lá para a próxima. Consciência. Consciência? Consciência é como se fosse acender a luz de um cômodo. Então, sempre que eu vou fazer um tarô, eu sempre digo assim no início do áudio, olha, o tarô é como se você estivesse chegando num quarto escuro e você acende a luz. A partir do momento que você acende a luz, aí você consegue ver se está bagunçado, se está arrumado, por onde que você vai começar, se vai fazer sozinha, se você vai pedir ajuda. O tarô não vai fazer por você, só vai acender a luz. Então, a consciência é isso. A consciência, muitas vezes, é a primeira vez que você tem contato com uma ferramenta de autoconhecimento. E aí você descobre, tem consciência sobre alguma parte sua, e isso é a consciência, é você botar luz sobre algo que antes estava escurecido, estava escuro, estava apagado. E a consciência, por si só, ela não é suficiente. Por quê? Eu acendi a luz e vi o quarto bagunçado. Se eu não pensar por onde que eu vou começar e começar a me movimentar, o quarto vai ficar como? Com a luz acesa e vai continuar tudo no mesmo lugar. E às vezes é pior, né? Eu sempre falo. Até pior. Porque antes você não estava vendo, agora você está vendo. Exatamente. Então, eu não sabia, né? Exatamente. Por isso que às vezes a ignorância
é ótima, porque a pessoa não tá sabendo. Então, ela não resolveu porque ela não tá sabendo. Mas e depois que você tem consciência? Então, a consciência é esse lugar de você dar luz para algo. Só que a partir daquela consciência, você vai precisar fazer movimentos. E hoje em dia, as pessoas buscam muito a consciência, mas, né, tomar alguma decisão a partir daquilo que é o desafiador. E com certeza, né? E uma coisa que eu reparo muito, né? Eu vou muito na medicina da floresta, quero mandar um abraço para os Ayas, que é de Brasília aí, do Brasil, né? Ou outras terapias também. E a gente percebe que as pessoas querem resposta. E não existe a resposta. Exige o caminho para chegar nessa resposta, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Igual você falou, acendi a luz, beleza. O que eu vou fazer que eu estou vendo aqui, né? Qual movimento eu tenho que fazer? O que eu tenho que ressignificar, né? Exatamente. E aí parte de um processo seu de escolha, né? De atitudes, né? E você está falando de resposta. Na verdade, a gente busca a resposta, mas a gente deveria fazer perguntas. Exatamente. Ao invés de buscar respostas, né? Então, qual é a pergunta? Até o Access, né, fala muito sobre isso. O universo, como que pode melhorar? Então, se a gente pegasse e fizesse perguntas, a gente encontraria caminhos e não respostas, né? Então, toda ferramenta de autoconhecimento, na verdade, são novas perguntas que você vai encontrar sobre você. E essa resposta, ela não está no que você vai me dizer, né? Não sou eu que sou responsável por te dar a resposta, mas eu posso te dar consciência, eu posso te dar um caminho, eu posso te dar uma ferramenta para você, aí sim, encontrar aí esse direcionamento e não uma resposta, porque a cada momento a gente pode ter uma nova resposta. E de acordo com o momento da sua vida também, né? Sim. Você vai ter aquele olhar do que você está vivendo aquele dia, né? Uma coisa que eu vejo o tarô, eu acho interessante, é porque o tarô te dá orientação, te dá consciência, né? E as pessoas buscam uma resposta, querem uma resposta sobre aquilo, né? Talvez, às vezes, é a falta de coragem de você mesmo tomar a decisão, né? Sim, porque eu até falei esses dias sobre o viés de confirmação, né? O nosso cérebro, ele sempre está buscando algo do lado de fora que confirme algo que a gente já acredita do lado de dentro. Então, na verdade, o lado de fora é só uma projeção do lado de dentro. E aí, quando a gente busca o tarô, muitas vezes a gente já tá com aquilo ali dentro e o tarô vai dizer e confirmar exatamente o que já está ali dentro. Por quê? Porque existe o viés da confirmação. Concorda? No Rosa Cruz fala muito da intuição, né? Eles falam que a intuição é um canal direto com Deus. E às vezes a gente não escuta ou a gente não percebe. E a gente precisa, barulho, entendeu? E a gente precisa dessa confirmação. Não vou acreditar no que está aqui, vou buscar o tarô para me dar essa resposta. E aí muitas vezes, qual é o feedback do tarô? Nossa, é tudo isso mesmo. Né? Tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava sentindo. Mas porque o tarô é um reflexo do seu inconsciente. Então, traz algo que está dentro de você. E é interessante, estou lendo um livro do Poder do Subconsciente, é fantástico, né? Porque É do Joseph, né? Já li. É fantástico porque é ali que está toda a magia da coisa, né? Porque é ali que está no seu subconsciente, é todo o seu consciente, né? Sim. É uma camada mais profunda, tudo acontece, né? Você pode ressignificar, pode plantar novos padrões ali. O difícil é chegar lá, né? Você baixa essa barreira para você poder chegar lá. Porque é muito difícil, né, a gente reconhecer esse lugar um pouco mais obscuro que a gente tem dentro de nós. Né? Eu acredito que também é muito difícil a autorresponsabilidade, né? Verdade. Então, se eu encontrei alguma coisa ali, o que eu vou fazer com isso? Então, é mais fácil eu não saber ou é mais fácil eu culpar o outro daquilo que está acontecendo? E por isso, pessoal, que é importantíssimo a gente procurar pessoas que tenham responsabilidade de conhecimento. Porque às vezes você vai no subconsciente, vai abrir uma caixinha que você nem imaginava que existia. Porque ele vai guardar. Porque ele é impactante. Vou guardar ele no cantinho ali. Aí você abre algo, igual falou, dá luz. E ele tem que fazer algo com isso, né? E às vezes, se você não for bem conduzido, você vai para um caminho, um viés que não é talvez positivo, né? Isso, exatamente. É porque tudo tem a forma que a gente interpreta, né? Eu percebo isso já há alguns anos atendendo com a questão do mapa, do tarô, e depende muito de como que a outra pessoa interpreta aquilo, porque muitas vezes eu te falo, o seu sol é em aquário, você tem que ser livre. E se a pessoa interpretar que ela tem que não vai ter mais relacionamento na vida dela? Então tem que ter muito cuidado com essas ferramentas, porque tudo que se fala fica muito gravado. E a pessoa tá com a barreira baixa, né? Tá disposta a receber naquele momento. E ela acaba sendo, né, influenciada por aquilo que você fala. Principalmente se realmente fizer sentido dentro dela, que ninguém consegue enxergar aquilo e ela se sente
nossa, ela falou de alguma coisa que ninguém consegue compreender e ela falou. Então tem que ter muito cuidado com esse lugar, até pela interpretação. Então a gente tem que ter uma neutralidade e entender que essas ferramentas dão um caminho, mas dependendo do nosso nível de consciência, do nosso nível de autorresponsabilidade, é que a gente vai conseguir usar aquilo ali. Então eu, desde os meus 17, me pergunto o que é que eu vim fazer aqui, eu falo isso sempre. E eu tracei vários caminhos até chegar no mapa. E ali foi o primeiro passo. Depois que eu fui caminhando mais e mais e entendendo aquilo ali, que eu consegui realmente me direcionar, vamos dizer, para o meu caminho, né? Então é uma constante caminhada e que é só você que vai poder usar aquilo ali e interpretar aquilo ali da melhor forma possível. Mas o fato de eu sempre interpretar que só eu tenho o poder aqui de mudar alguma coisa na minha vida, né? Sempre trazer essa responsabilidade para mim, foi o que realmente me fez chegar em alguns lugares que muita gente, né, que já viveu mais do que eu, fala, nossa, mas como que você, né, vive assim? Porque eu escolho todos os dias, né, o meu caminho. E é leve, né? Às vezes é desconfortável, É verdade. mas você vai ficando realmente mais leve. E é interessante, né, quando chega nesse momento de ruptura, né, porque é estressante mesmo, né, você tá rompendo ali, né, é como um nascer, né, então gera dor, gera medo, mas depois você se sente bem. Cara, é isso aqui mesmo, né? Sim, é como se fosse romper uma casca, que aí é desconfortável, dói, e depois você vê, nossa, mas isso aqui é libertador. E é interessante quando você tem consciência, por exemplo, eu entrei numa fusão, né? Uma empresa juntou e virou uma empresa só. E eu lembro que eu falava pra minha esposa, cara, o meu corpo sente bem, mas minha mente fica confusa. Porque é um novo. Cara, isso aqui é resiste. Vai resistindo. Mas eu falo assim, mas eu tenho consciência que vai ser positivo, é uma fase. Talvez é onde as pessoas não conseguem suportar essa fase, essa mudança de fase, né? Que é exatamente essa ruptura. E uma coisa que me tranquilizou foi eu falar assim pra minha esposa, tudo eu sinto bem, meu corpo sente bem com isso. A minha mente não. Então vai ter que ter um alinhamento entre corpo e mente até chegar, rompeu para o próximo nível, né? Sim, aí vai ter um novo padrão, um novo enfrentamento, exatamente isso. E é bacana a consciência porque você entende que não, beleza, minha mente está dessa forma, mas não é o que eu quero de verdade, é uma ruptura, é algo que está confuso, mas não é que é algo ruim, porque a mente está mudando o padrão. Isso, exatamente. É como se fosse assim, ela fica te puxando para um lugar antigo, ela sempre vai estar te puxando para um lugar antigo, que é um lugar do piloto automático. Que é onde a maioria das pessoas vive, né? Ninguém não, peraí, o que eu tô pensando, o que é a minha vida, o que eu quero, né? Esse momento de autorreflexão, pode perguntar aí, quem é que acorda e vai refletir sobre a própria vida? Qual é a porcentagem de pessoas que faz isso? Eu acordo, eu gosto de ter um momento comigo mesma, e quando eu não tenho, nossa, mas me dá uma agonia, parece que, né? Porque todos os dias, você acumulando esse momento para você cada vez mais vai encontrar consciência, vai encontrar coragem, vai encontrar um lugar dentro de você que nada do lado de fora vai conseguir te entregar. E aí a mente quer sempre te deixar no modo economia. Então, se você está fazendo algo diferente, igual você falou, né, sente ali a mente meio confusa, é porque ela sempre quer economizar. Então, é mais fácil fazer o automático de sempre do que tentar algo novo, porque aí é um perigo, né? Ela gasta muita energia. Então é uma coisa muito química e ao mesmo tempo física e essa mistura toda, né? E é igual eu te falar, o interessante quando a gente tem essa consciência que a gente consegue entender a ferramenta que vai ser útil para aquele momento, né? Nossa! Essa, por exemplo, para mim é do o corpo, o Barra de Arte traz a consciência do corpo, né? Então o que me deixa tranquilo é que meu corpo sente bem quando eu falo daquilo. Então, opa, mesmo que a minha mente tá confusa, agora tá saindo do que é cômodo. É um novo padrão, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Então tem essa ruptura. Então eu tenho consciência que é uma fase. Isso. Não é que eu tô pirando, é porque eu sei que tá tendo uma mudança de frequência ali, que vai chegar um ponto que vai alinhar corpo e mente. O corpo já tá tranquilo, agora a mente, né? Fica ali trazendo várias... E você vai e volta. Várias questões. Eu acho que a gente tá passando pela mesma fase. Porque tem algumas coisas acontecendo que o meu corpo está tranquilo, em formatos de trabalhar, que há 2 anos atrás, quando eu vim aqui, era muito diferente, né? Muito acelerada, muita, né? Para ontem e tal. E agora mudou bastante, estou muito mais na presença. E a minha mente, às vezes, fica assim, tem alguma coisa de errado, entendeu? Você tem que fazer mais, você está fazendo pouco, mas não é. Né? É um novo momento, mas meu corpo tá tranquilo. Eu tô entendendo que é esse lugar.
Então é exatamente isso que você está passando agora. E outra coisa, é muito importante diferenciar ferramenta de autoconhecimento com ferramenta de expansão da consciência. Então as pessoas confundem muito porque essas ferramentas são para serem usadas em diversos momentos e dependendo do que você está passando. Por que eu escolhi de fato o mapa astral? Porque o mapa astral é um roteiro da vida. Então, em qualquer idade que eu estiver passando, a informação vai estar ali, é só eu acessar. Então, é uma ferramenta de quê? De autodescoberta, de autoconhecimento. Eu vou ter uma informação sobre mim. Diferente de barras de Access, por exemplo, né? Para quem não conhece a técnica que a gente toca os pontos da cabeça, que a gente faz perguntas. Isso aí é para você expandir, independente do momento que você esteja vivendo. É para você poder ter mais presença, para você conhecer mais o seu corpo. Tarô é uma ferramenta de clareza pontual, é do momento. Eu não vou tirar um tarô para ver o que vai acontecer daqui a 5 anos. Então, cada ferramenta tem o seu momento e a sua utilidade, né? Então, vamos usar a psicologia, é uma ferramenta também. Então, eu ir lá no psicólogo, conversar com ele. Então, cada ferramenta tem o seu lugar, né? E todas elas vão contribuir com esse processo de sempre saber um pouquinho mais sobre quem você é, só que é de autoconhecimento. Você já tem informação ali desde quando você nasceu, que é numerologia, mapa astral, design humano, todas essas vertentes. E tem essa de expansão da consciência, que você consegue acessar um lugar do momento. Um novo espaço, exatamente. Para justamente você integrar mais essa de autoconhecimento. Então não adianta você acessar o seu mapa astral e saber que você tem que se libertar dos seus relacionamentos abusivos e você não buscar uma ferramenta para te ajudar nisso. Qual é a ferramenta que vai te ajudar nisso? O mapa, por si só, ele é um retrato. Ele vai te contar experiências, nuances, o que você tem que evoluir, o que você tem que integrar, mas você vai usar outras ferramentas no caminho para poder viver aquilo ali, né? Então, é importante essa... E é muito bacana. Por isso que eu falo, gente, pessoal, cuida da sua vida, irmão. Você veio para viver. E a gente veio para potencializar a nossa existência, né? Isso. Porque quanto mais você se descobre, você fala, pô, eu gosto daquilo, isso vai ser legal para mim. E é sobre escolher o que vai ser mais assertivo para você. Não há que a gente fala, né? Tudo é contribuição. Mas tem como eu potencializar essa contribuição. Sim. Se eu vou para um local que eu não me sinto bem, eu vou aproveitar? Vou. Mas se eu for um local que eu me sinto bem, aquela experiência vai ser transformadora, porque eu estou presente, estou disposto ali, né? E vai ser uma contribuição maior que aquele primeiro local, né? Sim, quanto mais você se conhece, mais você consegue escolher o local que realmente vai ser mais contribuição e vai ser o que você mais vai receber daquilo ali. E aí, se você não se conhece, você vai indo para qualquer lugar. Qualquer lugar, exatamente. Porque o mais difícil na vida é dizer não, né? Eu acho que quando você diz não, é que você está consciente, né? Não quero aquilo, ponto final. Tipo, não é isso. E tudo bem se o outro quiser, né? Porque cada um tem um espaço, cada um tem uma consciência, cada um veio fazer um objetivo na vida também, né? Exatamente. Por isso que o caminho é de volta para si, né? Porque, na verdade, a gente entra aqui e aí a gente recebe várias camadas e, na verdade, é um caminho de volta. Que é essa... Não é plenitude, mas sabe aquela paz de ser você? E não precisar se defender, se proteger, acusar. E você... você... explicação, né? E você realmente viver a sua vida, né? Só que isso parece estranho, né? Pro mundo. Parece, nossa... E era pra ser o normal, né? E era pra normal, ser... na verdade. Né? Exatamente. É sempre as pessoas criando expectativa, querendo te encaixar. E, cara, não tem como você encaixar. Porque a gente veio exatamente pra ser livre, a gente veio pra expandir, né? As leituras que eu já fiz sobre consciência... Eu sempre falo sobre isso, né? A gente já vem com a consciência expandida. O que nos limita aos padrões, anticristos, nossas crenças, julgamentos, vai eliminando isso. Mas a gente já vem expandido. Talvez é o que é tão impactante, às vezes, quando você usa uma ferramenta para expandir a consciência, e fala, caraca, é assim mesmo. Eu me coloquei nessa caixinha e não, porque tá tudo consciência bem. só aumenta. Então, você está aprendendo alguma coisa, você está aumentando ela. Exatamente. São as infinitas possibilidades. Você vai abrindo um leque, né? Isso, exatamente. Então, vamos falar dos padrões agora, minha amiga. Vamos. Quer fazer alguma pergunta sobre padrões? Então, vamos começar. O que a gente pode falar sobre padrões? Vamos lá. Você que manda. Gente, hoje. esse podcast, o Thiago é assim, entendeu? Ele não combina nada. Ele vem, vambora, deixa fluir. Até combinamos. Saiu sem combinar. Os padrões dependem da ótica que você está usando, né? Como o meu mapa, eu vou falar do meu mapa, né? Eu sou um sol de casa 8. O que isso significa?
é a área do oculto, né, no mapa. Então é a área dos tabus, daquela coisa que a sociedade não está pronta para falar, que é dinheiro, é sexo, como que funciona o universo. Então, a minha essência está ali. Então, imagina o meu desejo de conhecimento por padrão. É enorme. E eu consigo, assim, bater o olho numa história, em alguma coisa, e eu nunca vejo o que está na frente. Eu sempre vejo o que está por trás daquilo. É até chato, às vezes, conversar comigo, porque é meio que automático, né? Eu não consigo... o copo quebrou. Tá, o copo quebrou, mas tem alguma coisa por trás, né? O comportamento foi esse. Tá, mas tem alguma coisa por trás. Então, os padrões... eles regem, na verdade, o universo, porque tudo é um padrão, né? A natureza, o ser humano, o comportamento. Então, dependendo da ótica que você olhe, tudo vai ser um padrão que você vai precisar ou enfrentar para ser quem você é, né? Ou compreender. Então, primeiro a gente compreende, depois a gente muda. Só que muitas vezes você está na vibração de um padrão que é a polaridade, vamos dizer, negativa, não seria negativa, mas é uma polaridade ruim. Então, por exemplo, o mapa. Eu tenho um signo de câncer, eu tenho a polaridade positiva, da pessoa que é reativa, se defende, se magoa facilmente, é dependente emocional, e eu tenho a polaridade positiva, que é uma pessoa que nutre, que acolhe, que tem raízes emocionais, que valoriza a família, que constrói vínculos. Tem os dois lados. Os dois são padrões de um signo central, que é câncer. Então, tudo no universo é um arquétipo e um padrão. Você colocar aqui a águia, por exemplo, é um padrão que vai enviar para onde? Para o nosso... uma mensagem para o nosso inconsciente. Então, eu falo sobre padrão porque realmente tudo é padrão. Então, se você for estudar psicanálise, comportamento, mapa astral, você vai ver um padrão. Então, quem tem Lua em Câncer tem um padrão de X. Quem tem Sol em Áries tem um padrão de X. Só que a gente não é só esse padrão, né? A gente tem uma composição de várias coisas que vão interferir. Mas o padrão é sempre uma coisa que você repete. E aí você está repetindo e isso está te fazendo bem, ou você está repetindo e isso está te fazendo mal. Então, o padrão é sempre esse lugar onde você observa para a sua vida como uma repetição de padrão. Porque né? Todo dia a gente não escova o dente. É um hábito, né? É um hábito. Então, os padrões são nesse sentido de você buscar o que está por trás daquilo ali. Eu estou com uma dificuldade financeira. Verdade que você está com uma dificuldade financeira? Qual é o seu padrão? E aí, a partir do momento que você muda aquele padrão, você começa a mudar também os seus resultados, como que você se sente. Então, tudo isso é um padrão. Entende? Não, de verdade, eu já estudei muito isso, né? E é bacana você falando aqui da águia. A águia é uma mensagem para o subconsciente. O subconsciente não entende palavras, né? Exatamente. É som, imagens, né? Ela trabalha dessa forma, né? Eu estava vendo um especialista falando sobre isso. E faz todo sentido, né? Porque a palavra não vai chegar lá. Então você tem que estar no estado de transe para baixar a barreira e você começa a fazer o trabalho, né? Com som, com imagens, né? Essas coisas. Então, assim, é interessante porque quando a gente tem essa consciência, a gente faz o quê? Potencializa. Você falou do cara de câncer, né? Tem um padrão X e um padrão X. Qual você quer seguir? Se eu tenho a consciência, eu vou fazer a escolha que vai ser maior contribuição. Eu acho que isso é consciência. Quando começa a fazer escolhas que vão ser maior contribuição pra gente. E o padrão não é uma coisa eterna. Pode ser modificado. Sim, com certeza. Se a gente junta essa tríade, vamos pensar. Eu tive consciência de um padrão que, eu tendo consciência, eu consigo mudar o quê? A minha identidade. Verdade. Então, eles caminham muito juntos, né? Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho um padrão lá de impulsividade e, sei lá, eu trato mal as pessoas, eu tenho consciência desse meu padrão e aí a vida vai mandar o quê? Mais acontecimento para você ter a oportunidade de mudar o padrão que tá te prejudicando, que te faz mal. E aí isso vai mudar o quê? A sua identidade, porque no momento você se identifica como uma pessoa impulsiva. Então isso tá ligado com a sua identidade, quem eu sou. E aí a partir do momento que você tem consciência do padrão e você vai, enfrenta e muda, você vira uma nova pessoa. Com certeza, um novo olhar, né? Vamos lá, você falou coisa importante, padrão, dinheiro, sexo, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de trabalhar isso? Eu acho que é porque é algo que na sociedade nunca foi falado abertamente, né? Então entra numa área de tabu. Dinheiro, energia também tá nesse lugar, né? Então é Vibração, muito né? vibração. Então acaba que parece algo proibido, né?
Tanto que, se você lê os livros de antigamente, até que começou com aquele do Segredo, que fala do funcionamento do universo, é como se aquilo ali fosse um tabu, né? Tem que ser escondido. Então, dinheiro, sexo, você dizer que quer dinheiro, você falar sobre sexo abertamente, como que você lida com dinheiro e tal? Sobre esse funcionamento do universo, é como se tivesse que ficar escondido, porque isso é o que, de fato, tem possibilidade de mudar tudo para todo mundo. Porque a maioria das pessoas vive na escassez, né? Vive na escassez. Tá pedindo, fazendo favor. Você não quer ir para outro nível, quer você ser o gerador de riqueza, né? Exatamente. Então, isso entra num tabu, por quê? Se eu descubro que o funcionamento do universo é através de energia, do que eu penso, do que eu sinto, de quem eu sou, eu vou para um lugar de muita consciência, né? E seres humanos muito conscientes, eles fazem escolhas, eles são autorresponsáveis, eles criam a própria vida. Qualquer coisa, né? Então, isso não é interessante para quem detém realmente do poder, né? Então, isso é, assim, fato. Acredito que a gente está mudando isso, né? Mas sempre é esse lugar de que quanto mais inconsciente, melhor. Porque aí mais manipulado você é. Então, quanto mais questionador você for, melhor, né? Para você sair da sua limitação. Porque, na verdade, o seu mundo, ele é um mundo muito pequenininho, né? Ele é um micromundo que é o seu. E aí você, junto com todos os outros, você forma o mundo. Mas ele começa por você. Cara, e é bacana, né? Por exemplo, eu já li muito sobre o professor Eric Couto, né? Fala muito sobre isso, né? Por isso que conhecimento é poder, né? Sim. Porque você não vai aceitar qualquer resposta. Você vai dizer que, pô, peraí, faz sentido? Vai ser melhor pra mim? Essa escolha X, né? Eu tô no momento do país de escolher, né? Quem vai estar ali dirigindo o carro, vamos dizer assim, né? Isso. E aí você quer escolher quem? Quem tem capacidade ou quem não tem capacidade? Sim. Então você começa a fazer um raciocínio mais lógico, que você vai entender que vai ser o melhor pro todo, né? E outra coisa que eu acho bacana, a professora Couto fala, é da frequência. Pô, você acredita no Bluetooth, velho. Como é que você não acredita na frequência? Sim, exatamente. Você fala Tudo que é outra ressonante. Pessoa, né? Você fala com a pessoa no lado do outro mundo, você sabe que vai ligar, a pessoa vai atender. Então, olha a distância que tá. É frequência, né? Mas eu acredito que é porque a gente fica muito no mundo físico. Então, é só o que eu vejo. E as pessoas resistem a aceitar que, na verdade, o mundo é invisível. É criado no invisível. É no que você pensa, que junta com o que eu penso e que eu sinto, e aí eu ajo, e aí a gente está formando o mundo. Mas as pessoas não querem acreditar nesse invisível, né? Por isso que é tão difícil chegar nesses lugares de autoconhecimento. Por que é invisível? É no profundo, é no sutil, é naquela dor que você sentiu na infância e depois se repetiu, e é algo que você não consegue tocar. Então, esse universo, ele é muito tabu, né? Deveria ser simples. Para mim, para você, é muito mais simples, que a gente já está nessa área. Mas acreditar que a vida é só isso aqui é muito pequeno, né? Que, na verdade, a minha visão existencial é porque a gente está só passeando aqui nessa encarnação, né? Só que, ao mesmo tempo, eu sou bem ligada com o material também. Só que, cara, pra mim, na verdade, a gente veio aqui, ó, você descobrir quem você é, eu descobrir quem eu sou, liberar as camadas, liberar os julgamentos e ser leve. E isso é ser espiritual, né? Mas aí mistura com religião, e mistura com um monte de coisa, com emoção. Imagina todo mundo vivendo a sua própria vida, sendo quem veio para ser, realizando o seu propósito. Qual é o problema que a gente teria nesse mundo? E aí é muita utopia que existe na minha cabeça, mas eu pensei, se eu vim, se o meu caminho é esse, é isso que eu vou ser e vou fazer. E eu sempre falo, pessoal, então é o seguinte, se potencialize. Você quer mudar o mundo, quer mudar o seu parceiro. Começa dentro. Porque é a atitude que vai gerar inspiração ao outro, né? Jesus falava, né? A palavra evangeliza, o testemunho arrasta. Então a melhor forma de você impactar alguém é com o seu comportamento. A pessoa fala, peraí, o que mudou aí, cara? Né? Vamos conversar aqui. Então aquilo vai ser mais impactante pro outro, né? Com certeza. Porque, como eu falo, a vida acontece nesse campo da ação. Sim. Você pega a consciência, aprendi, acendi a luz, o que eu tenho que melhorar? Vamos começar a arrumar esse quarto? No primeiro momento vai ser horrível, vai dar trabalho, mas depois que já está organizado, opa, tranquilo, né? Porque eu acho que a gente olha muito para fora e esquece de dentro. Sim, não. Porque é dentro que acontece toda a mágica, né? E a gente busca sempre a capacidade técnica, desde pequeno, né? Incentivando isso. E eu tenho feito mapas existenciais de crianças
E eu fico, assim, encantada. Eu falo, gente, é isso, o caminho é esse. Pra eu poder direcionar a minha criança pro que ela já é. Potencializar. Aí ela vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, vai sofrer, vai doer e depois vai ter que mudar tudo. Então, por que ela já não vai pro caminho dela ser leve, ser livre desde de quando nasce? Cara, eu esqueci o nome da filósofa lá do Nova Copra, que ela falou, eu vi uma página falando sobre isso daqui, que fala, é errando que você aprende. Fala, não, é errando que se corrige e melhora isso, né? Sim. Precisa errar pra aprender, né? Exatamente. Você pode experienciar, você vai aprender. Legal, Mas tem que passar pela experiência, mas não precisa ser tão dolorosa, né? Mas a vida sempre vai te convidar para esse caminho existencial, porque nada que você vive é por acaso, né? É sempre um convite para você olhar para alguma coisa que está dentro de você. Então, na verdade, não existe mundo externo, né? Não existe o outro. Você que tem um mapa de casa de outro muito forte, né? Você com certeza olha para algo dentro de você a partir do outro, porque isso faz parte da sua trajetória. Então, acho que você aprende muito com as outras pessoas, você recebe muito das outras pessoas através do relacionamento. E é interessante, esse dia eu tava com um colega meu, manda um abraço para amigo Ítalo, um pessoal da 947, fraternidade maravilhosa. Ele é DJ, né? Assim, ele de vez em quando brinca disso, né? A gente tava num evento, um colega nosso, e aí veio uma consciência, eu falei pra ele assim, cara, bota sua cabeça. Toda vez que você for tocar uma música, você fala assim, vou levar as pessoas para lugares extraordinários que elas não conseguem ir sozinhas. Uau! Porque o outro vai te levar para esse local. Por exemplo, eu não tô dentro da sua mente, mas eu consigo, se eu baixar a barreira e a gente estiver sintonizado, você vai me levar para um espaço que eu nunca imaginei que ia ser. Por isso que a gente vive em coletivo. Sim. Quando a gente tira os julgamentos, os pontos de vista, é só a consciência, só aquela atitude de você experienciar ela, aquela pessoa que está conduzindo aquela frequência vai te levar para um local que você não sabe que existe. Você não consegue ir sozinho. E na verdade é você no outro e o outro em você. Entendeu? É exatamente isso. E eu achei muito bacana isso quando vi. Cara, aí eu tava refletindo esse dia, falei, cara, é muito profundo, porque é sobre isso, né? O viver em coletivo é isso. Você está aberto para o cara te levar para um local que, às vezes, bom ou ruim, né? E aí vai para um local que é interessante, que é o do ambiente. Eu lembro, a gente estava comentando nos bastidores sobre o curso Corpo Explica, né? O que mais impactou na época que eu fiz o curso de facilitador foi uma frase do Elton, que falava assim, você pode mudar, mas se você ficar no mesmo lugar, você vai se tornar a mesma pessoa. E aí ele fala assim, que se você mudar, é mais rápido essa mudança. Porque você vai experienciar. E aquilo vai virar um hábito. Vai virando rápido, a rotina. Você vai. Então, assim, é muito mais fácil você mudar e automaticamente naquele novo local você vai ter uma nova consciência, novas pessoas. Nova referência. Vão te levar para um local totalmente diferente que você não conhecia, do que eu mudar aqui e ficar aqui. Né? Porque o mar é mais forte que o rio. Não é verdade? Então você vai ter mais facilidade de assimilar essa mudança. Sim, você vai acelerar os seus processos. Porque assim, que eu percebo que as pessoas elas querem mudar, mas não querem abandonar aquilo que não faz mais sentido. Aí é quando eu falo... esse é o mais difícil, que é o desapego. Exatamente. Tanto é que o professor Couto fala, né? É o soltar o mais difícil. Isso mesmo. Mas você tem apego, você tem ao hábito. Pô, meu pai pensa daquela forma, minha mãe, meus amigos. Como é que vai ser minha vida sem isso? Só que você não percebe o que tem ali de maior. Que aquelas pessoas, elas contribuíram, até onde puderam contribuir com a consciência que elas tinham. Então, se você ficar aqui, você vai ficar no mesmo livro. E por que a gente não desapega? Porque é essa porcaria de padrão e de hábito. Porque aquilo ali é tão conhecido que o que acontece? A gente não quer desapegar. E aí você não desapega e você não se abre para o novo. Porque o novo só vem, não é quando tem vazio, é quando tem espaço. E eu sempre falo sobre isso, que a vida é sobre se esvaziar, não é sobre se encher, né? Você vem, experiencia, pá, beleza, joga pra fora, que a atitude vai botando mais, colocando mais. Porque assim, eu acho que a grande questão é essa. Talvez não é você aprender tanto, mas é você praticar o pouco que você aprende. Sim. Eu sempre falo sobre isso. Tem cara que toma um copinho de ayahuasca e muda a vida todinha. Tem cara que fica anos e anos e é a mesma pessoa. Exatamente. Não é verdade? Porque só toma aquela dose ali e não desapega do que precisa desapegar e continua vivendo a mesma vida, a mesma identidade, o mesmo padrão. E por isso que cada pessoa tem, né, um tipo de resultado, porque depende muito do nível de consciência que você tá, da disposição que você tem de aplicar, que você sabe, né, sobre traços de caráter. Por exemplo, alguns têm mais facilidade, outros menos, né? Então, um rígido, por exemplo, é excelência, bora executar tudo.
né? E outros têm mais dificuldade. Então, quanto que você aplica aquilo ali e, na verdade, toma decisões, né? Que outras pessoas falam como escolhas, né? E é interessante, né? Por exemplo, no Corpo Explica, né? Que é o seu corpo ali. E você vai entendendo em que momentos você pode ativar um ou outro. Porque nós temos os 5 características dentro da gente, né? Sim. Então, por exemplo, eu trabalhava na época que eu sou oral. Eu também. Falar, né? Que eu tô aqui fazendo podcast há muitos anos. Fazendo rádio. Então, assim, mas o que eu percebi? Na negociação, eu perdi o time. Como eu falava demais, perdi o time de fechar o negócio. Então, por exemplo, já quando eu ia no negócio, eu falava assim, chegava um certo ponto e falava assim, ativa o psicopata. Aí, é um bom insight pra mim. Aí, porque precisava fechar o negócio. Então, naquele momento, eu ativava aquilo. Só que acontece, quando você, por exemplo, tem um percentual baixo de 1, se você usar muito, se você ficar o quê? Cansado, porque aquele recurso é baixo. Mas se você tiver consciência, você vai potencializar. O esquizóide, o cara que cria. Então, beleza. Vou criar aqui agora. Meus 10 minutos de criação, vou focar nele aqui, ó. Então, você consegue ativar todos. De acordo com a situação, aí você vê o que faz mais sentido para você. Não é verdade? Sim, isso tudo porque você se conhece. Exatamente. O que eu falo, são ferramentas. Vai depois, isso que faz sentido. Se você muda o drive, né? Muda o drive, pô, isso que faz mais sentido. Isso que faz mais sentido. E aí é muito bacana quando você tem essa consciência, você vai entender. Talvez um reiki é mais interessante para você naquele momento. Às vezes é uma medicina da floresta, às vezes é um cogumelo. Né? São A gente precisa expansoras. Então, a gente precisa respeitar o que faz sentido para cada um. Isso, se for, às vezes ir para academia. Porque, na verdade, cara, para mim, eu cheguei à conclusão que expandir a consciência é estar presente. Nossa, Thiago, simplesmente que frase isso. impactante. Eu lembro que eu entrevistei uma domadora de cavalos. E a gente tá falando de ayahuasca e tal. Ela falou assim, Thiago, a minha ayahuasca é o cavalo. Eu falei, mas é verdade. Porque você, primeiro, sente bem. Você sente prazer. Você tá presente. Expandiu. Exatamente. Ali Você tem a respirando. oportunidade dela ter vários insights e expandir a consciência. Eu também concordo. Eu acho que cada pessoa tem um lugar que vai conseguir expandir. E não existe uma ferramenta certa, né? Existe a ferramenta que faz sentido para você. Exatamente. E muitas vezes quem está por trás da ferramenta é uma pessoa. Então é a pessoa que conecta com você. Entende? Então eu abri mão um pouco disso também. E entendi que, cara, a pessoa que tiver que se conectar comigo vai se conectar. Porque eu já trabalhei com outras coisas. E aí eu já vendi uma série de coisas, Mary Kay, suco detox, e tem gente do suco detox que hoje faz mapa astral. Eu falo, cara, não é sobre o mapa astral, não é sobre o suco. Assim, é sobre a conexão. É, isso que eu ia te falar. E outra coisa, eu já fiz um monte de coisa na minha vida. Então eu já aprendi várias coisas. Ok. Porque assim, uma coisa que a sociedade também pega pra gente o padrão, eu tenho que escolher uma profissão. Aí a pessoa acha que tem até o fim da vida. Não, você pode mudar a qualquer momento. É igual eu falei, aquela profissão me contribuiu até certo momento ali, ponto. Me experienciou, aprendi uma coisa, expandi naquele ponto de vista. Beleza, ok. Vai vir outra. E aí pode vir outra, pode vir outra. Exatamente. Não é verdade? Porque Mas o que eu acho mais incrível é você conseguir incluir a sua rotina profissional dentro de quem é você. Esse é o barato assim, da... Mas não é bem assim, né? É uma separação de trabalho com vida... Não, e você conseguir ser o centro da sua vida em todas as áreas, que é o que eu tenho refletido, nossa, eu faço uma coisa que é uma fusão entre quem eu sou. O tempo todo é isso que eu vivo, entendeu? Cara, eu lembro que uma época eu trabalhava num lugar... E às vezes é até estranho, né? Porque você se sente um pouco diferente. Porque você não tá encaixado naquilo que as pessoas querem encaixar, né? Isso. E que é bacana. Eu vi isso muitos anos atrás. Eu trabalhava numa empresa e eu tava passando por uma dificuldade familiar. E aí o meu chefe falou assim, esquece o problema, fechou aqui. Cara, eu falei assim, não existe isso não, irmão. A chavinha não muda não, aí o cérebro continua toda hora ali, ó. Não tem como você esquecer aquilo que faz parte de você. É porque você falou da consciência, eu vou ter que mudar aquilo, né? Tanto, por exemplo, quando eu fui o gestor, eu falava pro funcionário, cara, como é que tá? Tô passando um problema. Cara, 10 dias resolve pra você? Vai lá. O patrão ficava doido. Cara, tinha que sair doido. Eu falei, não, cara, que eu tenho o cara aqui e ele não tá com a cabeça aqui. Vai lá, resolve sua vida e volta aqui e dá só 100%. Que 50% não vai resolver. Isso é bem diferente, né? Mas é uma ruptura mesmo. A gente tem que entender que a gente tem que fazer rupturas também. Se a gente tem consciência, é esse espaço que a gente tem que levar as pessoas para essa consciência. Para elas terem o despertar delas. A gente só vai ser a luz.
Sim, é o caminho, né? Exatamente. É o desapego mesmo, é muito doido isso, né? Porque a gente o tempo todo tá querendo se apegar a alguma coisa. E aí quando a gente vê que é sobre desapegar, e é sobre a presença, né? Não é sobre o futuro. Ah, eu quero descobrir meu futuro. O seu futuro é criado todo dia, a E cada pode mudar a todo momento. momento. Então aí quando a gente vê, nossa, é desapegar, e nossa, me apeguei tanto tempo a isso aqui. O professor Hélio Couto já fala, né? O mais difícil é o soltar. Realmente. É igual eu falo, tu criou, acabou. Aí. Já é. Não precisa ter preocupação. Mas essa é a parte mais desafiadora, né? Não, com certeza, né? Essa é a grande questão. Porque assim, a gente vê na sociedade que tem que controlar, né? O controle, exatamente. O controle, a segurança, que ela é ilusória, ela só tá na mente, que é só 5% da gente, e que, na verdade, o que está criando tudo são os nossos comportamentos automáticos, que são nossos padrões, que vêm do nosso inconsciente, e se a gente não tem consciência daquele inconsciente, aí lascou tudo, né? Mas eu acho assim, que o mais importante até a pessoa que está vendo esse podcast, primeiro é saber que você cria a sua realidade, né? Porque muitas vezes a pessoa chega numa ferramenta e ela ainda nem sabe que ela está criando a realidade dela, né? E depois é ir para essa autorresponsabilidade sem culpa, né? E não para aquela coisa do, ai meu Deus, mas eu criei isso tudo. Faz parte, né? É uma autorresponsabilidade com mais leveza, de você buscar o controle sobre o que está ao seu alcance, né? Então eu falo pra vocês agora, a vida que você está vivendo, você criou ela. Olha que coisa bacana. Então você pode criar uma nova vida a todo momento. Exatamente. Uma amiga mandou uma mensagem ontem e ela nem é da consciência. Ela falou assim, amiga, bem que você fala, né? Como é que é? Atualiza a cada 10 segundos. Eu falei, até menos, amiga, até menos. E é igual, isso que é o fantástico da vida. Você pode mudar a todo momento. Né? Se tu talvez está numa vida que não é tanto contribuição para você, você pode mudar. Com atitude, consciência aplicada, que gera um resultado melhor. Simplesmente isso, né? Eu tava numa experiência psicodélica esses dias e foi interessante. O cara falou assim, tu fica calado, não sei o que. Eu falei, cara, que eu entendi que a viagem é interna. Eu potencializo esse momento para trabalhar. Como eu tô com barreira baixa, então eu vou lá no meu subconsciente e faço o trabalho. Eu vejo que eu preciso melhorar, vou botando foco em certas coisas para que eu possa ter essa consciência e entender qual é o próximo passo na vida para potencializar a existência. Sim. Gente, como é que potencializa a existência? Sendo feliz, cara. Estando em paz, tranquilidade. É sobre você, não é sobre o outro. Às vezes o cara quer mudar a humanidade, mas não consegue mudar ele mesmo. Você quer mudar a humanidade? Muda você mesmo. Eu já fui essa pessoa e hoje eu tenho orgulho de quem eu venho me tornando, porque eu não sabia de consciência, então eu achava que era sempre o outro. E não olhava para dentro de mim, então era sempre o julgamento do outro. Aí quando eu conheci, eu ainda continuei repetindo um pouco depois que eu entendi, não, cara, não é sobre o outro. Mas é porque é um processo mesmo, às vezes as pessoas não entendem, né? Por exemplo, para você ter o fruto, você tem que implantar. Cuidar, zelar para ele crescer e dar o fruto. Então, assim, é um processo mesmo. Você imagina, 30 anos pensando de uma forma, 30 anos com um padrão. Aí depois você começa a mudar. Então você vai mudar de uma hora para outra. Ninguém emagrece de uma hora para outra. Né? Ninguém fica rico de uma hora para outra. Então, o processo físico não, mas tem certas coisas que é uma chave que virou e... Com certeza. E você consegue fazer aquela mudança, mas tem outras que realmente a gente acredita que demanda o tempo, né? Por exemplo, o emagrecimento. Faz sentido. Mas tem coisa que dá pra virar uma chave. Com certeza. Mas o mais importante é curtir a jornada, meu jovem, minha jovem. Com certeza. Porque o resultado final... é maravilhoso. É bom demais. O resultado final acabou a encarnação, acabou os seus dias, você vai. Entendeu? Então, experiencie, evolui que você precisa evoluir. Olha pra você, não pro outro. E eu tenho me interessado bastante também sobre a comunicação assertiva. Não seria não violenta, mas como que a nossa comunicação ela pode impactar muito nessa questão do nosso autoconhecimento e das nossas relações. Porque a gente sempre fala com o outro como se o outro estivesse fazendo alguma coisa. Se você falasse como você se sente, você não fala sobre o outro. E é por isso que existem essas, não é brigas, mas essa desavença. Por quê? Na hora que você for conversar com alguém, você acusa o outro, ele levanta a barreira, ele se defende, nada muda, ele só aumenta aquilo ali que te incomoda. Se tá te incomodando, só gera conflito. Então, quando eu vou me comunicar, eu preciso me comunicar mostrando o que eu senti, não o que você fez, porque é sobre mim. Então, eu me senti X.
Então, não é sobre você fez tal coisa comigo. Não, você não fez nada comigo. Eu me senti assim, dessa forma. Então, é a melhor comunicação e isso impacta muito em tudo. E tem uma ferramenta, pessoal, que é muito bacana, é a programação neurolinguística, PNL. Sim, PNL. Porque você transforma a mente com o seu falar. Né? Você vai falando de forma diferente, vai mandando a mensagem pro cérebro, então você vai criando esse hábito, essa rotina, né? Tanto que aí essa parada que faz de transformação, essas coisas, tudo é a base da PNL, né? As sugestões, né? O falar, então você vai transformando até a sua parte energética, vamos dizer assim, através disso também. Eu nunca mais falo o problema, eu falo situação desafiadora. Tem uma clássica que o pessoal morre de rir, minha esposa fica puta, que eu falo, vamos ter conversas interessantes para um futuro melhor. Vulgo DR. Então já, você fala DR é pesado, você fala, vamos ter uma conversa interessante, um futuro melhor, ou mais leve, né? Tem um cara que eu sigo na rede social que fala assim, toda reunião ele cria um nome para reunião. Que é mais divertido. Verdade. Outra reunião é pesada, vamos criar uma reunião que vamos faturar não sei quanto. Então, assim, ele trabalha isso mentalmente, então fica mais leve para ele e para quem vai participar também, né? Sim, com certeza. A comunicação realmente é tudo. Ela consegue mudar até a dinâmica da relação, a palavra que você usa, o jeito que você fala, se você está carregando emoção ou não, se você está neutro ou não. Então, isso faz toda a diferença no resultado final. E que é bacana, pessoal, que não é que é um dom. Tem pessoas que têm facilidade, mas tudo pode ser trabalhado. Se você estudar, praticar, as coisas vão fluindo. Porque tem muitos, eu não nasci para isso. Conversa fiada, irmão. Você tem habilidades que nem você sabe. Porque você talvez não experienciou, não ativou em você. Mas se você dedicar, vai ter um fruto ali, né? Sim, exatamente. Tem questões que são muito naturais. E, obviamente, se você conhecer, você pode usar a seu favor. E tem outras que você realmente vai ter que desenvolver, né? E tudo é possível de desenvolver, com certeza. Então vamos lá, o caminho de volta para si. E aí? Como é que é esse caminhar? Já aprendemos aí a base, né? E aí, como é que é esse voltar para si? Existem vários caminhos, né? Eu vou falar do meu, porque eu tô aqui, então tem que vender o meu jabá. Mentira, tô brincando. Cara, eu já atendo há alguns anos, né? E hoje esse caminho de volta para si, eu como profissional, eu uso as ferramentas de autoconhecimento, que é mapa astral. Na verdade, a base do meu trabalho é o mapa astral, mas muita gente chega pelo tarô, né? Então, é o primeiro contato. Mas o tarô não vai te dar informações sobre características e personalidades suas, né? Ele vai te dar ali caminhos e clarezas para o momento que você precisa decidir. Né? É uma coisa pontual específica. E aí, o caminho de volta a si, para si, é essa união de clareza para o momento, porque mesmo que eu tenha todas as informações do meu mapa e eu tenha informação privilegiada, eu ainda preciso de clareza, porque eu sou um ser humano, né? Então, é essa união da clareza para o agora e da clareza do seu caminho, da sua direção, das suas características. Então, eu uso essas ferramentas como uma base desse caminho de volta. E esse caminho de volta é simplesmente você se conhecer, você se amar do jeito que você é, você liberar padrões familiares, você ultrapassar questões que você viveu, que você achou que aquilo era um erro da sua trajetória e, na verdade, aquilo ali era só o convite para você seguir o seu caminho. Então, esse caminho é muito mais sobre esse desapego, de você abrir um espaço na sua vida para você realmente ser quem você é, do que você aprender alguma coisa. Então, na verdade, é essa jornada existencial, que ela nunca vai ter fim. Até o último dia você vai estar descobrindo alguma coisa nova sobre você. E essa jornada existencial, a gente usa o mapa, né? As pessoas usam o mapa para várias situações. Dentro de mim, o que pulsa é o existencial. O que é o existencial? É literalmente você ser quem você é aqui. Você está vivendo tudo para isso. E aí, nessa jornada existencial, existe a jornada que é interna, então é o seu universo emocional, como que você pensa, como que você funciona, como que você age. Quem é você dentro, né, dentro de si. Tem a jornada relacional, que é você com o mundo, então é você e as suas relações. E tem o seu externo, que é o seu propósito, o que você entrega para o mundo, né? Então tem essas três vertentes que são existenciais. Então eu não posso me definir sozinha, não é me definir sozinha, mas eu não vou me encontrar sozinha. Então eu vou estar me relacionando e vivendo experiências para que nessa jornada existencial eu descubra quem eu sou, eu
Escolha realmente o meu caminho, e esse caminho é sempre da leveza, da paz, de ser quem você é, que é o mais difícil aqui. Quantas coisas pequenas a gente vive no nosso cotidiano. Às vezes eu fico muito cansada, porque é tanta coisa pequena. Por que não pode ser mais, né, mais fácil, mais simples? Então o caminho de volta para si é sempre o mais simples. E aí você vai falar, nossa, era isso? Você achou que era, nossa, mirabolante. Não era isso? Era isso. Igual eu falo, o simples sempre resolve, né? É mais prático, é mais assertivo e as coisas fluem, né? Porque viver, pessoal, é flueza. Uhum. Né? E ser próspero é natural, não Sim. é o não natural. Porque talvez tu fizer uma pergunta, o que eu estou fazendo que eu não estou prosperando? Porque tudo nessa vida prospera. Tudo. Um maço, se não cortar, ele vai crescer. Né? A fruta ele dá não sei quantos frutos. Então, assim, E muitas vezes quando você não está prosperando, é o que você falou. É alguma coisa que você não está soltando. E aí o ciclo não muda. Nada muda, porque você está preso naquilo ali. Então a gente é assim como a natureza. A gente funciona em ciclos, assim como as estações. Os nossos signos, eles vêm de elementos da natureza. Então é basicamente o mapa astral vai te trazer os elementos que são da natureza, mas que estão na sua psique. Então pensa, se o Tiago é a maior parte terra, isso está ligado à terra da natureza. O que faz a terra da natureza? Ele recebe, 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 recebe. E a hora que ele vai pensar, ele precisa do ar. E quando que ele vai se conectar? Ele precisa de água nessa terra. Então, nós temos dentro de nós, da nossa psique, esses elementos da natureza. Então, a gente também pode usar, assim como o corpo explica, né, a ferramenta, a gente também pode usar, eu sei que eu sou ar com água, eu sou ar com água. Eu preciso aterrar, então eu preciso de pessoas de terra comigo, que vão me dar essa troca. Esse equilíbrio, né? E eu atraio bastante gente de terra, entendeu? Então eu já entendo. Quando eu preciso usar essa terra, eu sei como pegar isso para onde que eu vou, o que que eu faço. Então, quem é muito de ar? Então, é exatamente os elementos da natureza. E aí você usa a seu favor os que são seus. E quando tiver em excesso, tá faltando algum elemento aqui. Eu vou saber usar no momento certo, mas não vou deixar de ser quem eu sou. Porque é sempre um equilíbrio, né? Pessoal, então fala aí. Eu amo quem eu sou. Comenta aí, eu amo quem eu sou. Porque é sobre isso, é sobre se libertar. É bom demais falar assim, cara, eu sou assim. Lógico que temos que melhorar, né? Evoluir sempre. Mas a sua essência, né? Porque assim, o mais bacana é ser quem você é. Eu falo para um amigo meu um dia, eu falei, cara, se você mudar quem você é, eu não vou ser mais seu amigo. Porque eu gosto do jeito que você é. Exatamente. Porque você traz um aspecto que eu preciso trabalhar em mim. Lembra que eu falei? Levar as pessoas para lugares extraordinários? Sim. Porque eu não experienciei, eu não tenho aquela consciência. Então aquela pessoa vai me levar para aquela consciência ali. Sim, contribuiu com você, Exatamente. né? E acaba que tem gente que depois que conhece essas informações, acaba pegando naquele padrão de sempre levar para o negativo da coisa, né? Então, porque eu sou assim, mas não é sobre ser assim e se prejudicar. É sobre, cara, isso aqui me incomoda, isso aqui não é bom pra mim, e agora eu tenho consciência, eu vou conseguir mudar isso. Entende o que eu tô querendo dizer? Faz sentido aí. E não eu É sou sobre se assim de tipo, potencializar. eu sou assim. Tá, mas e aí agora que eu sou assim, e eu entendo que me falta alguma coisa aqui, eu vou buscar aquilo de forma consciente. E é interessantíssimo, né? Porque, gente, conhecimento é poder, cara. Isso Conhecimento é muito poder. bacana. Conhecimento liberta. Cara, é fantástico. E ser livre é a maior dificuldade do ser humano, né? É porque é o soltar, né? É. Você tem coragem de soltar aquele passarinho que tá preso dentro de você? A vida vai ser bom, vai ser libertador, né? Bacana isso. Porque às vezes a gente fica se pressionando com um padrão social, porque você não quer fazer aquilo, tem que se encaixar, e aquilo vai te estressando, aí vem a doença, né? Porque talvez você não está no local que você está expandindo, então você está reprimindo, que vai gerar doença, desconforto. Então você nunca vai ser feliz plenamente, né? Porque às vezes eu faço uma escolha, a outra, isso não faz sentido. Eu estou naquela fase. Não faz sentido pra você, né? Tudo No bem, caso, pra mim. faz. Eu vou continuar indo. Porque eu entendo que eu estou se tornando uma pessoa melhor, está sendo experiências boas para mim. Então, ok. Porque assim, a vida, pessoal, não precisa de explicação. É igual eu falei, tem que fazer sentido para você. Nossa, ponto final. muito. Por mais que a gente pense, cara, isso não tem nada a ver, cara. Mas talvez pro outro tenha uma coisa a ver. Porque a gente nunca está no lugar do outro. Às vezes, pra gente é coisa pequena, pro outro é grande. As nossas escolhas não precisam ser justificadas, né? E a gente o tempo todo acha que uma escolha ela precisa vir carregada de uma explicação.
E não. Esse dia eu vi um corte do TikTok interessante, né? É um psicólogo que tem, que é até famoso. Que fala assim, o não já é uma frase completa. Pronta. Aham. Você não precisa explicar. Não, acabou. Não precisa explicar. Verdade. E sempre o outro quer uma explicação. Você não precisa, não, acabou. Não tem porquê disso. Foi uma decisão que você tomou, que tem, faz mais sentido pra você e pronto. Hein? Mas eu vou até fazer uma sala secreta semana que vem, que fala justamente sobre isso. É o código da autoconfiança. Você falou essa questão do não. Por que a gente tem que se explicar? Porque o tempo todo a gente precisa de aprovação dos outros. Né? Então a gente não pode deixar ninguém desconfortável, então tem que falar um não e eu tenho que explicar. E aí, isso é reflexo de quê? Porque você precisa ter autoconfiança, autoestima. Mas você se conhece o suficiente para estar ancorado em quem você é e no seu valor para você dizer um não e não justificar? Então a autoconfiança é sobre você se conhecer. Então, quanto mais você se conhece, você se valoriza, você sabe quem você é, quem você está se tornando, o que você deseja, menos a aprovação dos outros é necessária. Porque fulano vai pensar tal coisa aí. E assim, Tatiana, fiz uns programas sobre constelação, né? Adoro. Fui pesquisar e o que me impactou mais foi o senso de pertencer é mais forte que o senso de viver. Nossa, muito. Então, por isso que às vezes a pessoa se encaixa em tal comportamento, porque ela quer pertencer àquele grupo. Sim, ela tem medo de não pertencer. Exatamente. E, na verdade, muitas vezes a gente acha que vai dizer um não e vai ser rejeitado e vai se afastar. Na verdade, as relações melhoram. Porque aí você pode escolher estar ali ou não. Entendeu? E a pessoa vai entender que você tem limites. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, né, qual é o seu limite. E assim, a pessoa tem que entender que às vezes eu não quero estar com você, não quer dizer que eu não gosto de você. Às vezes eu quero experienciar outra coisa. Eu tenho um gosto, a pessoa tem outro gosto. Isso, exatamente. exatamente. Eu soube respeitar isso. Ou às vezes faz sentido pra você ir em tal lugar e não faz sentido pra mim. Aí o que guia nossas decisões? O medo de não pertencer. A rejeição. Né? Porque aí é questão da autoconfiança mesmo, né? Não é você ser arrogante. É que faça sentido pra você. Exatamente. Eu tenho amigas de muitas diferentes, não idades, mas de locais que eu conheci, até essa aqui. É aqui de Brasília, eu conheci na época da escola, eu tenho a galera que eu conheci na época de Barras e de Mapa Astral. E é você conseguir estar com essas pessoas, sendo quem você é, e conversando o que faz sentido para aquela relação. Então, não é tentar encaixar todos os... Não, é aqui. Quem eu preciso ser aqui sendo eu, hoje? E flui. Então, é você saber lidar com diferentes personalidades, com diferentes escolhas de vida, com diferentes visões, níveis de consciência, que aí você consegue estar ali. E é muito bacana, porque é sobre respeitar o espaço do outro. Por exemplo, eu vou num local, um ambiente só rola, cai modo de viola. Eu não vou colocar lá um elétron. Sim. Porque eu tenho que respeitar aquele ambiente. Eu falo o seguinte, o que eu posso aprender com esse pessoal aqui, com essa música aqui? Isso. Ou se abrir espaço, se tiver oportunidade, você traz ali. Pode ser, mas o primeiro momento é você respeitar o outro. Nesse Sim. sentido, no que ele é de verdade. Isso, os limites do outro, né? Então, a gente acaba tendo que se explicar o tempo todo por conta dessa necessidade de aprovação. E principalmente das pessoas que a gente mais convive, das pessoas que, né, são ali da nossa família, do nosso núcleo. Então, ali está o lugar mais desafiador de realmente você ser quem você é e de você impor limites. Porque, na verdade, até puxando esse gancho da constelação, você precisa se dar a autorização de seguir a sua vida, né? Apesar das escolhas dos seus ancestrais, seu pai, sua mãe. Você tem que entender que você é menor, e não no sentido de inferior, mas menor porque eu sou filha, né? E ela é mãe, ele é pai. E o que a gente quer o tempo todo é essa permissão do outro. Então, minha filha, pode ser quem você é. Entendeu? É isso que a gente quer ouvir. A permissão dos outros pra gente ser quem a gente é. Mas essa permissão é nossa. Né? A gente que tem que se dar. Permite, né? Não é o outro que permite, exatamente. Se o outro, né, enfim, quiser manter uma relação e realmente tiver aquela relação firme ali, saudável, essa relação vai permanecer. Talvez a dinâmica da relação mude, porque quem é livre tem uma relação diferente da maioria, né? E a gente vai seguir se relacionando de um jeito saudável, né? Respeitando ali os limites de cada um e as escolhas. Que expansão foi hoje, essa expansão da consciência, porque é sobre isso, né? A gente poder aprender, experienciar,
Você falou, às vezes a gente quer respostas, às vezes o caminho é as perguntas, né? Exatamente. Não existe resposta pronta, existe um caminho. Você que vai trilhar, você que vai escolher. Não é verdade? E você caminhar é o que realmente vai abrir esse espaço. Se você continuar no mesmo lugar... E outra coisa, pessoal, pro novo vinho, o velho tem que ir. Que é o soltar, né? O ter desapego. coragem, desafiador, mas vale muito a pena. Você vai ficando leve dos pesos que você botou aí, nem eram seus. Ou que você não precisa carregar, né? Verdade. E bom demais. Amiga Tatiane, fica à vontade, vende seu peixe agora aí. Gente, assim, simples, entendeu? Fácil. Se você se conectou comigo, se você gostou do conteúdo, eu tô aí para poder te servir. Então eu faço tarô, faço mapa astral, que eu chamo de existencial, porque é a minha vertente. E aí dentro da temática de mapa astral, a gente consegue entender várias questões relacionais, questões de funcionamento emocional. Então, se você está nesse processo aí de autoconhecimento, desejando mais informação sobre você, para você tomar decisões, fazer novas escolhas, compreender padrões da sua vida, ter mais essa bagagem para que você possa seguir o caminho que realmente a sua alma veio seguir, pode contar comigo, que eu tô aí. Não sei se dá para deixar alguma coisa no Eu vou deixar, pessoal, no rodapé do vídeo, o seu Instagram e seu telefone, pessoal. Isso aí, comenta aí qual foi o maior insight, né, desse podcast. Vai ser o maior prazer aí atender vocês. E é isso. Bom demais. Vamos para pergunta final? Preparada? Não, nunca tô não, mas pode fazer. Tatiana, universo, como pode melhorar? Como pode melhorar? A pergunta é essa? Como pode melhorar? Você sempre buscando consciência sobre você e entendendo que a sua vida é criada por você. E seguindo, né, o seu caminho, lógico. Não siga de outras pessoas. Minha amiga, gratidão receber você mais uma vez aqui. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Um papo maravilhoso. É por isso que eu falo, as pessoas sempre vão te levar para lugares incríveis se você estiver disposto a experienciar isso, né? É muito sobre isso. O outro sempre vai ser contribuição na sua vida, tá, pessoal? E esse Arro Energias Positivas. Gratidão. E aí sim, galera, foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Arro Energias Positivas. Shalom e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Fui!